Oi pessoal, eu sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer o Babi Curiosa de Descendentes 3. No caso, gente, esse vídeo já devia ter saído no mês passado, em abril, mas por conta de outros vídeos aqui do canal, eu acabei não conseguindo gravar o Babi Curiosa. Tanto que o roteiro desse vídeo, eu acho que já tava pronto fazia um mês, ou mais até, inclusive, porque era pra me ter gravado pra abril, mas por conta de outros vídeos aqui do canal, eu acabei não tendo tempo pra gravar. Por isso que esse vídeo só tá saindo agora em maio. Inclusive, esse mês de maio, pra compensar que no mês passado não teve, eu tô querendo fazer 2 Babi Curiosa. Vamos ver se vai dar certo isso. Mas eu tô querendo fazer 2 Babi Curiosa. Eu só não sei se o próximo vai ser de Descendentes 4, ou porque depois que eu assisti a terceira temporada de Com Carinho Kit, eu tava querendo fazer um Babi Curiosa de Com Carinho Kit no mês passado. Mas acabou não dando tempo, então quem sabe eu não faço um de Com Carinho Kit e deixo o de Descendentes 4 pra junho. Eu tô pensando se eu faço o próximo ser de Descendentes 4 ou um de Com Carinho Kit, mas eu acho que vai ser o de Com Carinho Kit. Mas eu acabei não conseguindo gravar no mês passado por conta de falta de tempo mesmo, por conta de outros vídeos aqui do canal. Por isso que ele tá saindo agora. Mas antes de começar, você quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga no Babi Curiosa. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixa aqui nos comentários quais dessas curiosidades vocês já sabiam. Então, vamos começar. Esse vídeo vai ter 32 curiosidades. Eu acho que ele é o maior até agora de Descendentes, ou pelo menos um dos maiores que eu já fiz de quantidade de curiosidade. É que eu não lembro quantas curiosidades teve o primeiro e o segundo, mas ele é um dos maiores que eu já fiz, assim, entre os filmes de Descendentes. Se não o maior dos 3 filmes, mas eu acho que ele não... Eu acho que o segundo filme é maior, não lembro agora. Eu não lembro, mas ele é um dos maiores. Então, vamos começar. A primeira é que Descendentes 3 foi lançado no dia 2 de agosto de 2019 nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele foi lançado dia 9 de agosto. No caso do Brasil, ele realmente estreia essa data, mas a dos Estados Unidos, ele não iria estrear no dia 2 de agosto. Vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, mas ele deveria ter estreado em julho, mas eu vou falar isso mais pra frente. A segunda é que Descendentes 3 foi anunciado como sendo o último filme da franquia Descendentes, mas alguns anos depois, em 2024, a gente teve o Descendentes 4, ou Descendentes Ascensão de Copas. É que eu só chamo de Descendentes 4, mas o nome do filme é Descendentes Ascensão de Copas. Mostrando pra gente que não parou ali no terceiro filme mesmo. Mas Descendentes 3 foi o último filme tendo como protagonistas Jay, Carlos, Eve e Mal. Já que no quarto filme, né, ou Ascensão de Copas, as protagonistas são a Red e a Chloe. Então, Descendentes 3 foi o último com eles 4 como protagonista, mas ele não foi o último da franquia. Mas ele chegou a ser anunciado como sendo o último da franquia. A terceira é que antes de Descendentes 3 ser lançado, foram lançados 2 curtas de Descendentes, que são os curtas Under Sea, ou Aqui no Mar, onde mostrava pra gente que a Uma, o Harry e acho que o outro amigo da Uma é Gil, se eu não me engano, voltariam pro terceiro filme, já que eles aparecem nesse curta. Inclusive, foi nesse curta que começou as teorias de que o Hades seria o pai da Mal e que teria o pai da Mal no terceiro filme. Já que tem um momento lá no curta que a Mal tá tipo andando numa floresta e ela vê tipo um fogo azul, uma coisa do tipo, e ela chama pelo pai dela, mostrando pra gente que no próximo filme teria o pai dela. E foi aí que começou as teorias de que o Hades seria o pai da Mal, por conta desse fogo azul. E realmente foi confirmado depois que o Hades realmente era o pai da Mal. E o outro curta, que agora eu não lembro o nome dele, eu esqueci até de anotar, era um curta que mostrava a transformação da Aldrin para aquele visual dela lá do início do terceiro filme. Mostrando pra gente que a Aldrin também retornaria para esse terceiro filme.
já que no segundo filme a Audrey não aparece. Ela é mencionada ali no decorrer do filme, mas ela não aparece, porque eu até falei isso, acho que no Barbie Curiosa de Descendentes 2. A atriz da Audrey, que agora eu esqueci o nome da atriz, ela não conseguiu participar das gravações de Descendentes 2 por conta de conflitos da agenda dela. Por isso que ela não participou de Descendentes 2, mas ela voltou para esse terceiro filme. A quarta é que todos os filmes de Descendentes foram lançados no mesmo ano em que foi lançado algum filme da trilogia de Star Wars. Inclusive, eu precisei de 3 Babi Curiosa para descobrir isso, porque eu já gravei o de Descendentes 1 e 2 e eu não sabia disso. Eu só fui descobrir quando eu fui fazer o terceiro, porque no mesmo ano que lançou algum filme de Descendentes, pelo menos até o terceiro filme, toda vez que lançava um filme de Descendentes, no mesmo ano lançava algum filme da trilogia de Star Wars. Isso eu não sabia. Eu fui descobrir só quando eu fui fazer o roteiro desse vídeo. A quinta é que Descendentes 3 é o primeiro filme dos anos 2010 do Disney Channel, né? É o primeiro filme do Disney Channel dos anos 2010 a ser uma trilogia. Antes dele, os outros filmes que chegaram a ser trilogia são Cheetah Girls e High School Musical. Só que eles são dos anos 2000. Porque os últimos filmes, tanto de Cheetah Girls quanto de High School Musical, foi lançado em 2008. Então, Descendentes foi a primeira franquia dos anos 2010 do Disney Channel a chegar no terceiro filme. Acho que as únicas franquias, na verdade, dos anos 2010 pra cá, do Disney Channel a chegar no terceiro filme foi literalmente Descendentes e Zombies. Porque outro filme que eu penso que tem continuação é Teen Beach Movie. E Teen Beach Movie até o momento não tem um terceiro filme. Então, as únicas que chegaram, não é nem no terceiro filme, que chegaram no quinto filme, né? Porque vai ter o quinto filme de Descendentes esse ano e ano que vem tem o de Zombies. Elas são as únicas franquias a chegarem no quinto filme também. Mas Descendentes, a franquia Descendentes foi a primeira dos anos 2010 a chegar no terceiro filme. A sexta é que Descendentes 3 foi assistido por 4,59 milhões de espectadores em sua estreia, e essa audiência acabou aumentando 3 dias depois para 8,43 milhões. Ela teve esse aumento ali. Eu acho que eu mesmo assisti, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti Descendentes, porque só no dia que estreou, eu acho que eu assisti 2 vezes, porque no Disney era muito comum, assim, ter um filme, acho que era 8h30 ou 8 horas ou 8h30, não lembro agora da noite, e 10 horas outro. Era muito comum isso no Disney Channel na época que eu era mais nova. Pelo menos na época que eu era mais nova tinha muito isso, de ter um filme 8 horas. Acho que teve um tempo que era 8 horas, depois passou a ser 8h30, mas acho que na época que Descendentes 3 lançou era 8 horas, ou 8h30. Não, era 8h30. Mas era por aí, 8 horas, 8h30, e durava até 10 horas. Depois de 10 horas tinha 8 filmes, que é até 11h30, meia-noite, mais ou menos. Era alguma coisa assim. E eu lembro que no dia que estreou Descendentes 3, passou Descendentes 3 8h30. Eu acho que era 8h30, 8h30, 8 horas mais ou menos. E quando acabou o filme, ele passou de novo no horário das 10 horas e eu assisti as 2 vezes. Literalmente, tanto que eu gostei do terceiro filme. Tanto que o terceiro filme é um dos meus favoritos. Eu não sei se hoje em dia ele é meu favorito. Eu tenho que reassistir toda a franquia pra ver qual que é meu favorito hoje em dia. Mas eu acho que se ele não é um dos meus favoritos, ele tá ali no meu segundo ou terceiro lugar. Porque eu gosto muito do terceiro filme. A sétima é que Descendentes 3 tem uma classificação de aprovação de 78% no Rotten Tomatoes. A oitava é que inicialmente Descendentes 3 não se chamaria Descendentes 3, e sim Descendants The Big Sleep. Se chamaria Descendentes The Big Sleep. Acho que em português ficaria Descendentes Grande Sono? É alguma coisa assim, né? Eu não lembro se Sleep é sono. Eu acho que é. Mas se chamaria uma coisa parecida. Eu vou deixar como ficaria a tradução certinha de The Big Sleep, porque agora eu não tenho muita certeza se é o Grande Sonho. Mas seria assim, ele não se chamaria Descendentes 3, ele teria um subtítulo. Mas eles acabaram mudando de ideia e deixaram Descendentes 3. Aí, bem, porque eu acho que me estranharia o terceiro filme ser o primeiro a ter, ser o único, né, da trilogia a ter um subtítulo. Porque eles só foram começar a colocar subtítulo nessa nova geração de Descendentes, que é a do quarto e quinto. Porque a do quarto filme é Descendentes Ascensão de Copas, mas todo mundo chama ele de Descendentes 4, até eu chamo ele de Descendentes 4. Eu não tenho o costume de chamar de Descendentes Ascensão de Copas, mas o nome é Descendentes Ascensão de Copas.
E o quinto filme vai se chamar Descendentes, Wicked Wonderland. Ainda acho que não foi traduzido aqui pro Brasil, mas por enquanto é Descendentes, Wicked Wonderland. Então, esses são os únicos filmes que tem subtítulo. A trilogia não teve. A nona curiosidade, como eu falei lá no início do vídeo, esse filme não deveria ter lançado em agosto e sim em julho, que é isso que eu vou falar agora. Esse filme foi lançado, deveria ser lançado no dia 22 de julho de 2019 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ia ser dia 9 de agosto mesmo, mas nos Estados Unidos seria em julho. Mas o filme foi adiado para agosto. E no dia 11 de julho, a Disney anunciou, né, que o filme seria adiado para agosto. E o cancelamento da premiere do filme, que seria no dia 22 também, junto com a estreia do filme. Ou no dia 21, era alguma coisa assim, a premiere. Que no caso, gente, eu vou explicar agora do porquê que a premiere e o filme foi adiado, né? Que a premiere foi cancelada e o filme foi adiado. Porque foi por conta de uma coisa que aconteceu no início de julho. Que no caso, a 10ª curiosidade é que Descendentes foi o último filme que o Cameron Boyce fez, já que no dia 6 de julho de 2019, quando ele tinha 20 anos, ele acabou falecendo enquanto ele dormia, devido a uma convulsão que era resultado de uma epilepsia que ele se tratava há algum tempo. Então, por conta disso, que o filme foi adiado para início de agosto, e por conta disso que não teve a premiere também, por conta do falecimento do Cameron Boyce. Inclusive, eu lembro até hoje, como eu descobri que ele faleceu, que eu lembro que quem me contou foi a Ana, porque eu lembro que eu tava pra sair, eu fui pegar meu celular, que meu celular tava carregando, e eu vi que tinha uma mensagem da Ana, e era um print, a Ana tinha me mandado um print de uma matéria que ela tinha visto falando sobre a morte do Cameron Boyce. Na hora eu até pensei que a matéria que ela me mandou seria falsa. Eu acreditei na Ana, mas eu não tava acreditando na matéria que ela me mandou. Porque eu já caí em muita fake news de pessoa, de famoso que tinha morrido, e quando eu fui ver, o famoso tava vivo. Então, eu fui confirmar isso na internet, e quando eu vi, era realmente verdade a matéria que a Ana tinha me mandado. E eu lembro que eu fiquei sem acreditar por um tempo. Tanto que, quando o filme estreou, antes do filme estrear, eles fizeram uma homenagem pro Cameron Boyce, que inclusive eu chorei com aquela homenagem pro Cameron Boyce. E no final do filme, antes dos créditos, eles colocaram uma mensagem escrito. Eu não lembro se era para Cameron Boyce ou em memória de Cameron Boyce, era alguma coisa assim. Mas teve isso ali na estreia do filme, quando ele estreou no dia 9, aqui no Brasil, no dia 9. Eles fizeram essa homenagem pro Cameron Boyce no início, antes do filme lançar, antes do filme começar. E depois, no final, ali, eles colocaram em memória de Cameron Boyce. Mas eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje quando eu descobri que ele faleceu. Entanto que depois que ele faleceu, eu não lembro se todo mundo do elenco. Eu lembro mais da Dove Cameron, da Sofia Carson e do Bobo Stewart, que eles falaram que eles não queriam mais gravar Descendentes, porque não seria mais a mesma coisa sem o Cameron Boyce. Então eles falaram que eles não queriam mais gravar nada de Descendentes. Tanto que, se eu não me engano, ia ter o filme do casamento real da Mal e do Ben. Teve esse filme, só que foi em uma animação, porque os atores falaram, né, depois da morte do Cameron, que eles não queriam mais fazer parte de Descendentes sem o Cameron Boyce, porque não seria mais a mesma coisa. Pelo menos eu lembro que teve alguma coisa assim. Eu só não lembro se eram só os três ou a Charlie MacLaine chegou a falar também. Eu acho que a Charlie MacLaine chegou a falar também. Isso, eu não lembro, mas eu lembro mais desses três, né, que eram os outros três protagonistas. Tanto que no filme do Casamento Real, ele teria o filme mesmo, mas acabou não acontecendo, né? O filme foi uma animação, e na própria animação eles fizeram uma homenagem pro Cameron Boyce, e no filme de Descendentes 4 também eles fizeram uma homenagem pro Cameron Boyce. Eu não sei se nesse quinto filme vai ter uma homenagem pro Cameron Boyce, mas no quarto filme eu lembro que teve, tanto que foi a única cena que eu chorei de Descendentes, foi a homenagem pro Cameron Boyce no quarto filme. Eu literalmente chorei com aquela cena que foi até a personagem da Uma que fez a homenagem. Tanto que foi no quarto filme que a gente descobriu que, assim como o ator, o personagem do Carlos também acabou falecendo. Né? Eles decidiram fazer isso como homenagem. Aí foi onde a gente confirmou pra gente que o Carlos também tinha falecido, né? Porque no desenho Casamento Real, não fica muito claro se o que aconteceu com o Carlos, né, nos filmes de Descendentes.
Mas no quarto filme foi confirmado que ele também faleceu, assim como o ator. Tanto que eu chorei com aquela homenagem pro Cameron Boyce no quarto filme. Acho que a única cena dos filmes de descendentes que eu chorei foi essa. Literalmente, foi a única. A 11ª é que os personagens Harry, Dizzy e Gil são os únicos personagens dos filmes de descendentes que os pais não aparecem em nenhum filme da franquia, né? Porque no caso da Audrey, os pais dela aparecem, né? A Aurora e o Philip, que é a filha da Bela Adormecida, né? No caso. Eles aparecem bem ali no momento da coroação do Ben. Eles nem tem fala, mas eles aparecem ali. Ou no caso da Uma, aparece o dentáculo da Úrsula bem depois do número de What's My Name. Mas no caso desses 3 personagens, não aparecem os pais dele. No caso da Disney, acho que no caso do Harry e do Gil não aparece ninguém da família deles. No caso do Harry aparece umas irmãs dele, mas eu já vou falar sobre isso. Mas no caso da Disney, a gente tem a Lady Tremaine, que ela aparece no terceiro filme. No segundo filme, acho que ela só aparece a voz dela, mas ela aparece ela também no terceiro filme. Mas ela aparece a avó da Disney, mas não aparece a mãe dela, que é a Drizella. Então, esses 3 personagens são os únicos que não aparecem a mãe em nenhum momento dos filmes. A 12ª é que Descendentes 3 é o único filme da franquia que após o seu lançamento não foi seguido de uma série, porque todos os filmes do Descendentes, né, o 1 e o 2, foi lançado o filme, pouco tempo depois foi lançada uma série, que no caso, quando lançou o primeiro filme, pouco tempo depois foi lançada a série Acampados, que é tipo um spin-off de Jessie. É tipo isso, porque os protagonistas são literalmente a Emma, o Ravi e a Zuri. Acho que o Luke aparece em algum momento, né? Que é o personagem do Cameron Boyce. Ele aparece como participação especial, mas ele não faz parte dos protagonistas. Mas depois do lançamento de Descendentes não foi lançada essa série. E no caso do Descendentes 2, foi lançado A Casa da Raven pouco tempo depois do filme, né? No mesmo ano foi lançado A Casa da Raven, que também é um spin-off de As Zoe da Raven. Não sei se é tipo um spin-off ou um revival, não tenho muita certeza. Eu acho que é um spin-off, né? Porque os protagonistas da série são literalmente os filhos da Raven e da Chelsea. Apesar de ter a Raven e a Chelsea. Mas teve essas 2 séries ali. E no caso, quando o terceiro filme lançou, ele não foi lançado série nenhuma. A 13ª é que Cillian e Harry são os únicos personagens dos filmes de Descendentes que tiveram irmãos que apareceram antes deles na franquia. Já que no caso, tanto a irmã do Harry e a irmã da Cillian apareceram pela primeira vez no desenho Wicked Wonderland. Que no caso, a irmã da Cillian é a personagem Fred, que ela é dublada pela Charlie MacLaine, inclusive. E no caso do Harry, ele tem uma irmã que a irmã dele é a CJ Gancho, que também aparece no Wicked Wonderland. Wicked Wonderland. Wicked Wonderland é o 5º filme. Wicked Words. Essas 2 aparecem no desenho e apareceram antes do Harry e da Disney, né? Da Disney. Da Cillian. Que a Cillian só aparece nesse terceiro filme. Mas o Harry aparece só no segundo filme. E esse desenho foi lançado antes do segundo filme. Então, eles 2 são os únicos que têm irmãs que apareceram antes deles na franquia. No caso, o Harry vai ganhar uma nova irmã nesse 5º filme, né? Acho que a primeira em live action, porque até então só tinha aparecido em animação. A 14ª é que no filme do Descendentes 3, o Sr. Smith, que é tipo um assistente do Capitão Gancho no filme de Peter Pan, ele tem filhos que são gêmeos. Mas na vida real, os atores que interpretaram os gêmeos, né, que agora eu não lembro o nome dos personagens, eles não são gêmeos na vida real. Na verdade, eles são atores totalmente diferentes. E esses personagens foram interpretados pelos atores Kristen Clover e Luke Rossi, não sei se assim se pronuncia, que apesar de eles não serem gêmeos na vida real, eles são muito parecidos. E realmente, quando eu descobri isso na época que o filme lançou. Pouco tempo depois que o filme lançou que eu descobri isso. Quando eu descobri, eu fiquei tipo, mentira que eles não são gêmeos. Porque eles são muito parecidos. Tipo, eles são... Se eu não tivesse visto, eu acreditaria que os atores eram gêmeos na vida real também. Mas eles não são. Tanto que eles vestidos com figurina, né, dos personagens, eles ficaram mais parecidos ainda. Mas eles são muito parecidos, por isso que dá a impressão de que eles são gêmeos, mas eles não são.
Tanto que os personagens vão voltar para esse quinto filme. Né? Os filhos do Senhor Smith vão voltar nesse quinto filme, mas eles vão ser interpretados por outros atores, não são pelos mesmos. E eu não sei se os atores que vão interpretar esses personagens nesse quinto filme são gêmeos ou não. Eu não lembro se eu vi alguma coisa ou não. Mas eu vou descobrir isso quando eu fizer o Barbie Curiosa de Descendentes 5. Mas eu acho que os atores novos também não são gêmeos, mas são muito parecidos. Se eles não são gêmeos, eles são muito parecidos. Também igual os primeiros que interpretaram esse personagem no terceiro filme. A 15ª é que as personagens Loni e Alwyn são as únicas que não aparecem nos 3 filmes de Descendentes, né? Elas aparecem no primeiro filme, a Loni aparece no segundo filme, mas ela não aparece nesse terceiro, e a Alwyn não aparece no segundo, mas ela aparece nesse terceiro. Como eu falei, a atriz da Alwyn ela não participou do segundo filme por conta de conflitos de agenda. E a atriz da Loni também foi a mesma coisa, ela não participou desse terceiro filme por conta de conflitos de agenda. A 16ª é que esse filme de Descendentes, né, o terceiro, é o único filme da franquia que não termina com a frase "Você não achou que esse era o filme, esse era o fim da história, não é?" Que era literalmente a cena que mostrava pra gente que vai ter um próximo filme. Porque o primeiro filme termina com a Mal falando isso, o segundo filme termina com a Uma falando isso, e o quarto filme também termina com a Uma falando isso, mostrando pra gente que teria um quinto filme. Mas no caso do terceiro, não teve isso. Não teve os personagens falando, algum personagem falando você não achou que isso seria o fim da história. Não teve isso mostrando pra gente, porque como eu falei lá atrás, Descendentes foi anunciado como... Descendentes 3, né? Foi anunciado como sendo o último da franquia. Mas eles acabaram fazendo um quarto filme. Mas esse filme, isso mostrou pra gente que não teria um quarto filme porque não terminou com essa história, com essa frase. Tanto que se esse quinto filme terminar com algum personagem falando essa frase, é porque vai ter um sexto filme. Eu não preciso nem da confirmação. Eu tenho certeza, se terminar com algum personagem falando essa frase, eu tenho certeza que vai ter um sexto filme. A 17ª é que o coreógrafo desse filme, que é o Jamal Sims, além de ser um coreógrafo, ele também fez uma participação especial no filme interpretando o Dr. Facilier, né, que é o pai da Cília. Porque tem um momento lá que eles voltam pra ilha, eu não lembro agora do porquê, e a Cília acaba reencontrando o pai dele. E o ator que interpreta o pai dele é o coreógrafo do filme, né, o Jamal Sims. Inclusive, falando desse Jamal Sims, a 18ª curiosidade é que o Jamal Sims já coreografou 3 filmes pra Disney. Que são eles, Hannah Montana, que inclusive eu falei isso no Barbie Curiosa de Hannah Montana, e também eu não lembro se foi na parte 1 ou na parte 2 que eu falei sobre isso sobre esse Jamal Sims, que ele fez que eu tava gravei vídeo reagindo ao especial de 20 anos de Hannah Montana, né? Inclusive a terceira parte acho que vai sair no sábado. E alguma parte eu falei sobre isso, que o Jamal Sims ele já tinha feito 3 filmes pro Disney Channel, né? Ele fez o filme de Hannah Montana, ele coreografou o filme de Hannah Montana, ele coreografou o filme de Descendentes 3 e o live action de Aladdin. Inclusive, os filmes... foi um filme em 2009 e 2 filmes 10 anos depois, porque tanto Descendentes 3 quanto o live action de Aladdin são de 2019. Então ele coreografou filmes que eu amo na minha vida inteira. Porque Hannah Montana é um filme que marcou minha infância, e eu gosto desse filme até hoje. Descendentes 3 é um dos meus filmes preferidos de Descendentes, e o live action de Aladdin é meu filme preferido entre os live action da Disney, por enquanto. Então, ele literalmente coreografou filmes que eu amo da Disney. A 19ª é que os números de Good to Be Bad e Night Falls dão a entender que fazem referência ao Michael Jackson, porque eu falei isso quando eu gravei o primeiro Barbie Curiosa. O produtor desse filme é o Kenny Ortega, né? Ele produziu os 3 primeiros filmes de Descendentes. E ele já trabalhou com o Michael Jackson, então em todos os filmes, dos 3 primeiros filmes de Descendentes, tem alguma coisa que faz referência ao Michael Jackson. Né? Tem algum número ou alguma coisa em algum número que faz referência ao Michael Jackson. No primeiro filme é o número de Rotten to the Core. Tem um momento lá na coreografia que eles fazem, acho que é a coreografia de Thriller, se eu não me engano, ou alguns passos da coreografia de Thriller do Michael Jackson, ou alguma coisa do tipo.
No segundo filme é Chilly Like a Virgin e tem mais alguma música, só que eu não lembro agora qual que é. E nesse terceiro filme são essas duas músicas. No caso de Nightfalls, eu tô tentando entender até agora. No Good to Be Bad, depois que eu descobri isso, que o Kenny Ortega sempre faz isso nos filmes de Descendentes, né, que ele sempre coloca alguma coisa que faz referência ao Michael Jackson, eu percebi, vendo o número de Good to Be Bad, eu percebi algum momento lá que realmente faz referência. Mas Nightfalls eu não peguei até agora. A 20ª é que Descendentes 3 possui três cenas que... possui três cenas, não. Possui duas cenas que foram deletadas. Se eu não me engano, essas cenas são no momento que a Mal, a Eve, o Jay e o Carlos voltam para Auradon com as novas crianças da Ilha dos Perdidos, que são a Dizzy, a Cília e os filhos do Sr. Smith. É nesse momento ali, depois que eles voltam, é que teria uma cena ali, acho que é algum momento entre o Jay e o Carlos conversando e os gêmeos estão com eles. E em algum momento, acho que da Cília com a... Como é que é o nome dela? A filha da fada madrinha? A Jane. Eu acho que, se eu não me engano, eram essas duas cenas que foram deletadas. Eu acho que eram elas. Eu não lembro agora 100% como eram as cenas. A 21ª é que durante o filme de Descendentes tem uma cena em que a Audrey se transforma, transforma a Mal, ela transforma a Mal em uma senhora. E essa cena faz referência à Rainha Má, já que porque a Mal, ela fica muito parecida com a Rainha Má no momento que porque pra enganar a Branca de Neve, pra ela morder a maçã, a Rainha Má se transforma numa senhora ali no final lá pro meio do final, ou pro final do filme. E a Audrey transforma a Mal em uma senhora muito parecida com a Rainha Má nesse filme. Inclusive, é bem parecida, só que eu acho que a Mal ficou menos assustadora que a Rainha Má no filme. Inclusive, nessa cena, depois, né, da Mal ser transformada, ela é literalmente ajudada pela Eve, que é filha da Rainha Má. Porque a Mal, ela começa a andar muito devagar, então ela é ajudada pela Eve, que é filha da Rainha Má. Mas essa cena faz referência à Rainha Má. A 12ª é que no início do Descendentes 3 acaba tendo uma cena que é furo de roteiro, porque o filme inicia com Jay, Carlos, Eve e Mal escolhendo 4 crianças da Ilha dos Perdidos para ir estudar em Auradon. E no caso, a Eve acaba escolhendo a Dizzy para ir para Auradon. Só que a Dizzy já tinha sido chamada para ir para Auradon lá no final do segundo filme. Ela já tinha recebido uma carta, alguma coisa tipo, do Ben chamando ela para ir para Auradon. Se eu não me engano, o filme termina inclusive com essa cena da Dizzy ganhando essa carta para ir para Auradon. Então ela já devia estar em Auradon no terceiro filme, não ser escolhida para ir para Auradon pela Eve. Então tem esse furo aí de roteiro nessa cena aí, porque a Dizzy já devia estar em Auradon, não ir para Auradon agora. A 23ª é que tem uma cena do filme, inclusive essa cena da Disney, eu só fui me tocar que era furo de roteiro quando eu vi um vídeo no YouTube, porque eu não tinha me tocado antes que era furo de roteiro. A 23ª é que tem uma cena do filme que é durante o aniversário da Jane, né? Que é onde a Audrey aparece e faz todos dormirem. E essa cena ela faz referência à Bela Adormecida, né? Que é o filme da mãe da Audrey, né? Que é a mãe da Audrey, é a Aurora. Já que nesse filme, no filme de Bela Adormecida, depois que a Aurora fura o dedo lá no negócio e acaba dormindo, as 3 fadas do filme, né, que são a Fauna, Flora e Primavera, colocam todo o reino da Aurora para dormir. E então essa cena da Audrey colocando todo mundo para dormir no aniversário da Jane fez referência a essa cena das 3 fadas colocando todo o reino da Aurora para dormir. Fez referência a Bela Adormecida. Eu não tinha percebido isso, até vi um vídeo no YouTube, inclusive, também. A da Mal eu percebi, mas que a Audrey transforma ela numa senhora. Mas essa da Audrey, quando ela coloca todo mundo pra dormir, eu não tinha percebido. A 24ª é que no final do filme, quando a Audrey é derrotada, ela entra tipo numa espécie de coma, e quem acorda ela é o Hades. Mas essa cena meio que ficou subentendido que a Audrey faleceu e foi parar no submundo. E o Hades usou a brasa dele, né, de onde vem os poderes dele,
pra trazer ela de volta. Inclusive, essa cena também ficou subentendido que o Hades foi até o submundo pra trazer a Alduin de volta. Gente, eu nunca tinha me tocado disso, mas realmente faz sentido, porque foi justo o Hades que acordou a Audrey. Então faz sentido ela ter falecido e indo parar no submundo e o Hades ter dado um jeito ali de trazer ela de volta, porque ele, se eu não me engano, o Hades é o rei do submundo, é alguma coisa assim, na história de Hércules. É porque o Hades é o vilão de Hércules, né? Eu acho que era alguma coisa assim. Então, faz sentido mesmo. Eu nunca tinha me tocado nisso. Eu fui ver um vídeo no YouTube e falei, nossa, faz sentido. Eu nunca tinha percebido isso. A 25ª é que, pelo que eu vi na internet, parece que iria existir um beijo entre o Gil e o Jay. Porque no decorrer do filme inteiro, dá a entender que esses dois poderiam virar um casal. Em vários momentos do filme, inclusive, dá a entender que esses dois poderiam ter virado um casal. Mas a Disney acabou resolvendo cortar essa cena, então essa cena acabou não existindo. Mas pelo que eu vi na internet, parece que iria existir uma cena desse casal. Esse casal iria acontecer. No caso, eu não sei se eu gostaria muito, porque eu não acho muito que o Gil combina com o Jay. Eu acho que a Loni combina mais com o Jay do que o Gil. Não sei porquê, mas eu não conseguiria ver esse casal existindo em Descendentes. Esse é um canal que eu não conseguiria ver. Eu preferiria o Jay com a Loni. Eu achava que combinava mais. A 26ª é que nesse filme é revelado finalmente quem é o pai da Mal, né? Que eu falei isso no início do vídeo, inclusive. Coisa que eles tinham deixado entender lá no curta do Under the Sea, né? Que como eu falei, tem um momento lá no curta que a Mal aparece uma chama azul e ela chama pelo pai dela e muita gente acreditou que o pai dela é o Hades. E foi confirmado depois que o pai dela é o Hades mesmo. Né? No caso, os pais dela são literalmente os meus vilões favoritos da Disney, que é a Malévola e o Hades. E literalmente eu já gostava do Hades antes mesmo de assistir Descendentes 3. Então, quando revelou que o pai dela poderia ser, quando começou essa teoria de que o pai dela poderia ser o Hades, eu fiquei tipo, mentira, que o pai dela vai ser o meu vilão favorito da Disney e a mãe dela já é a minha vilã favorita da Disney. Literalmente, os pais da Mal são os meus vilões preferidos da Disney. E a Mal é minha personagem favorita de Descendentes, inclusive. A 27ª é que o Hades não estava confirmado para aparecer nesse filme até o início das produções de Descendentes 3. Antes disso não foi confirmado, não tinha sido confirmado ainda que ele iria estar no filme ou não. Ninguém não sabia ainda se ele estaria ou não. Só quando começou as produções que eles resolveram colocar o Hades no filme. A 28ª curiosidade é que Mal e Ben são os únicos personagens que aparecem tanto a mãe quanto o pai. No caso, tem a Audrey também, só que no caso dela, como eu falei, os pais dela aparecem numa cena muito rápida ali na coroação do Ben, mas eles não têm tanto destaque. No caso da Mal e do Ben, eles são os únicos que aparecem os pais e que os pais têm algum destaque, né? Porque a Bella e a Fera aparecem em todos os filmes, eu acho. Pelo menos eu lembro muito da Bella e da Fera no primeiro filme. Eu lembro deles no número de A Way to Be Wicked, mas eu não lembro se... Ah, não, eles aparecem no final do filme. Eu acho que eles aparecem em outra cena, assim, do filme. E agora eu lembrei, tem um momento lá do filme que tem eles, sim. E no terceiro filme eles também aparecem. No caso da Mal, a gente tem a Malévola lá no primeiro filme e o Hades no terceiro filme. No caso, eles não aparecendo juntos, né? O Hades e a Malévola. Mas tem ali tanto o pai quanto a mãe da Mal no filme de Descendentes igual ao do Ben, tendo algum destaque, né? Já que a Malévola é a vilã do primeiro filme. E eu ia falar que o Hades é o vilão do terceiro filme, mas ele não é, né? Mas ele tem um destaque nesse filme também. A 29ª é que o Cheyenne Jackson, que é o ator do Hades, antes de fazer o filme de Descendentes, ele já tinha feito uma série junto com a Kristen Chenoweth, que é a atriz que fez a Malévola no primeiro filme, que é a série Glee. Né? Eles fizeram Glee juntos, onde eles fizeram participações especiais. Né? A Kristen ela fez a personagem April, que aparece nas temporadas 1, 2, 3 e 5. E o Cheyenne Jackson, ele fez o personagem Justin Goldsby, que aparece na terceira temporada. Então eles já fizeram um trabalho juntos antes de Descendentes, né? No caso, eles não atuaram juntos em Descendentes, mas os dois fizeram a franquia Descendentes, né? Mas eles fizeram uma série junto. Inclusive, eu lembro até hoje que quando eu fui assistir Glee
que apareceu a April, eu falei, tipo, é a atriz de Descendentes, é a Malévola de Descendentes, porque eu só conheci ela de Descendentes. E quando eu vi o ator do Hades, eu fiquei tipo, mentira que ele fez também Glee, eu não sabia. Porque ele fez uma outra série que eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, se eu não me engano. Eu vou falar disso mais pra frente, que eu fiquei surpresa quando que eu não reconheci ele, inclusive, mas eu falo disso depois. A curiosidade 30, que agora eu já esqueci como é que fala, mas eu vou falar a curiosidade 30, é que a música Queen of Me, que é o solo da Audrey, se tornou uma das músicas mais conhecidas da franquia Descendentes. Essa aqui me surpreendeu, porque eu não estava esperando que Queen of Me era uma das músicas mais conhecidas de Descendentes. Eu não estava esperando. Pra mim eu achava que Guilty Be Bad era a música mais famosa de Descendentes 3. Mas não é Queen of Me. Eu fiquei surpresa. E Queen of Me é uma das minhas favoritas. Então eu fiquei surpresa, mas eu fiquei muito feliz que é uma das minhas músicas favoritas do terceiro filme. É uma das mais conhecidas. A curiosidade 31 é que em 2021, 2 anos depois, né, do lançamento de Descendentes 3, foi lançado o filme de animação Descendentes do Casamento Real, que mostrou o casamento da Mal e do Ben, né? Como eu falei, pelo que eu vi, parece que teria o filme em live action, né, com os atores mesmo, mas acaba que eu não sei se, agora eu já não tenho certeza se seria por conta disso, mas acho que depois da morte do Cameron, como eu falei, tanto a Dove, quanto a Sofia, quanto o Stuart, acabaram não falando que eles não queriam mais fazer parte de Descendentes, porque não seria a mesma coisa sem o Cameron Boyce. Então acabou que se não teve a versão live action, mas teve a animação, né? E antes desse filme sair, desse filme de animação sair, foi lançada uma série no YouTube e depois chegou a passar até nos comerciais do Disney Channel, e eu acho que ela também tá no Disney Plus, onde mostrava a Mal e a Eve arrumando os preparativos pro casamento. Eu lembro muito de ver isso no YouTube, mas depois de um tempo eu lembro de ver passando nos comerciais do Disney Channel, e eu acho que tá no Disney Plus, eu não tenho muita certeza. Mas teve isso também, né, de ter Teve, antes de lançar o filme do casamento da Mal e do Ben, foi lançado essa sériezinha ali, acho que tem poucos episódios, acho que deve ter uns 6 episódios ou 5 episódios, mostrando a Eve e a Mal fazendo os preparativos pro casamento. A próxima, que é a curiosidade, como eu falei, que eu ia falar alguma coisa sobre o Jane Jackson, é que após os três filmes de Descendentes, o Ken Ortega acabou saindo do Disney Channel, e em 2020 ele produziu a série Julian Defenders da Netflix, e nessa série a gente tem 3 atores de Descendentes, que são eles, o Bobo Stewart, que ele fazia o Jay em Descendentes, e na série de Julian Defenders ele faz o Willy, que é um dos fantasmas lá, que é amigo dos meninos. A Jada Marie, que essa daqui me surpreendeu, porque eu não reconheci ela, eu só fui descobrir em um vídeo no YouTube bem depois que eu já tinha assistido Julian Defentos, que a Jada Marie, ela fazia a Cília no terceiro filme, e na série ela faz a Flynn, que é a melhor amiga da Julie. Quando eu vi que era ela, eu fiquei tipo, mentira que é ela, eu não reconheci, porque eu não reconheci ela de primeira, assim, eu não reconheci ela. Eu só fui descobrir que era ela depois que eu vi um vídeo no YouTube. E o Jane Jackson, que como eu falei, ele já tinha feito uma outra série antes de eu assistir Glee. Que ele fez o Hades em Descendentes 3, e na série ele faz o Caleb. Gente, eu também não reconheci o Jane Jackson. Eu demorei, na verdade, quando eu vi ele, eu acho que eu reconheci, mas eu não sabia de onde. Depois eu vi um vídeo no YouTube, que aí eu descobri que ele era o Hades. Mas acho que a que mais me surpreendeu foi a Jada Marie, porque eu não reconheci ela, porque ela mudou muito de Descendentes 3 pra Juliana Phantom. Me surpreendeu muito quando eu vi ela. E eu não reconheci. E eu amo essa série, inclusive é uma das minhas séries preferidas da Netflix. Inclusive, eu vi uma coisa na internet, eu não sei se o Kenny Ortega fez isso mesmo de homenagem pro Cameron Boyce ou só foi uma coincidência. Mas em Julia Defense a gente tem 2 personagens com nomes de personagens do Cameron Boyce, que são o Luke, que é um dos personagens principais, né, que é um dos fantasmas, que é o mesmo nome do personagem do Cameron Boyce em Jessie. E o outro personagem é o irmão da Julie, que se chama Carlos, que é o mesmo nome do personagem do Cameron Boyce em Descendentes, na franquia Descendentes.
Então, eu não sei se o Kenny Ortega fez isso como uma homenagem ou se foi só uma coincidência, com mesmo de ter dois personagens com o nome do personagem do Cameron Boyce nessa série. Eu não sei se o se o Kenny Ortega realmente fez isso como uma homenagem pro Cameron Boyce ou se foi uma coincidência. Mas se for, eu nunca tinha percebido isso. Até eu ver eu tava na internet, eu vi isso na internet, fiquei tipo, mentira, eu nem tinha me tocado que tinha dois personagens com o mesmo nome dos personagens do Cameron Boyce. Eu não tinha me tocado disso mesmo. Eu fui me tocar só depois que eu vi na internet. Bem, pessoal, tinha muita coisa sobre Descendentes 3 que eu não sabia. Inclusive, acho que uma das que mais me surpreendeu foi a questão de Queen of Me ser uma das músicas mais famosas de Descendentes, porque eu não tava esperando. Pra mim, acho que as mais famosas de Descendentes 3 ou seria Good to Be Bad, ou outra que eu pensei agora que é Night Falls. Eu achava que uma dessas duas seria as mais famosas. Eu não tava esperando que Queen of Me era uma das mais famosas, mas eu amo essa música, então eu fiquei muito feliz de saber que essa música é uma das mais famosas de Descendentes. Mas eu fiquei surpresa de saber que era ela, porque pra mim era Good to Be Bad ou Night Falls a mais famosa de Descendentes 3. Mas não é Queen of Me. Então acho que essa foi a curiosidade que mais me surpreendeu nesse vídeo. Eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga curiosidade aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.